Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é segurança no trabalho. Tópicos a serem abordados nesta aula. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é PCMSO e o PPRA. Vamos primeiramente falar da lei em que embasa esse tipo de assunto. A lei ela é a número 6.514 e foi estabelecida no Brasil em 22 de dezembro de 1977, que diz assim, pelo menos uma parte dela: todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que estão expostos. Essa lei foi criada justamente para proteger o trabalhador. Quando diz aqui que o trabalhador deve ter o controle de sua saúde, significa que a empresa precisa dar todo o suporte, a empresa precisa ter todo o cuidado com a saúde do trabalhador. Ao longo de muitos anos, os trabalhadores começaram a trabalhar de maneira muito intensa e isso começou a gerar uma série de problemas para a saúde do trabalhador. Então foi criada uma lei onde empresários, onde donos de empresa deveriam se preocupar com isso, com a saúde do seu trabalhador, do seu funcionário, do seu colaborador. Vamos falar primeiramente do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso é uma norma, por isso que nós temos ali o NR07. Ali diz: o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional constitui um conjunto de iniciativas da empresa no campo da saúde de seus funcionários, onde é articulado com os demais padrões e normas que visam a proteger a saúde do trabalhador. E isso é muito importante, essa preocupação com a saúde do trabalhador. Não simplesmente para que o trabalhador, eu não quero que o meu trabalhador fique doente, ou então eu não quero que o meu trabalhador falte no trabalho. Não, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, é um risco de vida, é um risco do trabalhador perder alguma parte do corpo, é o risco do trabalhador se tornar inválido, ou então é o risco do trabalhador ter algum acidente muito grave, ou ao longo do tempo desenvolver uma doença essa que pode se tornar incurável. E isso vai causar um grande problema para a pessoa, para o funcionário. E, logicamente, as empresas precisam seguir as normas para que isso não aconteça. As ações funcionam por meio de realização de exames médicos ocupacionais, complementares, de atividades educativas e de atividades preventivas. Então, são uma série de exames e uma série de observações que a empresa precisa tratar para estar sempre acompanhando esta saúde do seu próprio funcionário. Vamos agora falar sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Vejam, também é uma norma. A norma anterior ela tinha uma numeração 07, essa norma possui uma numeração 09 e também é obrigatória ser cumprida pelas empresas. Ela traz informações sobre as condições de trabalho da empresa e os riscos a que cada empregado está exposto. O que é importante nesta norma? Nós temos diversos ramos de negócios, diversas empresas e indústrias, cada uma trabalhando sobre um trabalho diferente, cada uma trabalhando sobre um produto diferente, um material diferente. É importante saber quais os riscos que podem ser causados na empresa. Ou até mesmo dentro de uma única empresa, existem setores e temos que saber se algum setor causa algum risco na empresa. E isso é importante, por isso esse programa de prevenção é melhor sabermos antes o que pode acontecer para não prejudicar nenhum funcionário, para não prejudicar nenhuma pessoa ou cliente que vai à empresa e etc. Vamos falar sobre algumas prevenções. Temos aqui alguns itens muito importantes, nós linkamos alguns, prestem bem atenção. Então, por meio de formação e experiência, que é o caso dos higienistas, ocupacionais, devem ser capazes de realizar uma série de tarefas. Vamos ver algumas. Antecipar os fatores de riscos para a saúde e o meio ambiente. Então nós vamos antecipar
os fatores para a saúde do funcionário e não só o funcionário, mas para o meio ambiente. Quando eu digo meio ambiente, eu estou dizendo o uso da água, a poluição da água, a poluição do ar, entre outros. Precisamos então ter uma prevenção para que isso não aconteça e gere aí um problema a longo prazo. Identificar os agentes e fatores de riscos. Quais são esses agentes e fatores de riscos que são mais preponderantes hoje em dia? Produtos químicos, poeiras, agentes físicos e biológicos, fatores ergonômicos e psicossociais. Então veja, é uma série de problemas, como eu disse aqui anteriormente, com o ar, com a água, mas eu também preciso tomar cuidado. Como o meu funcionário trabalha, se ele trabalha em pé, se ele trabalha sentado, se ele trabalha num ambiente muito quente, um ambiente muito frio, um ambiente onde tem muita poeira. Tudo isso é uma preocupação e é necessário que haja uma prevenção e haja uma visualização disso anteriormente para que já tome medidas de uma maneira que não venha prejudicar nenhum tipo de pessoa que esteja neste ambiente. Avaliar a exposição dos trabalhadores a agentes e fatores de riscos por meio de métodos qualitativos e ou quantitativos. Através disso, tentar eliminar a exposição ou reduzi-la a níveis aceitáveis. De fato, nem sempre conseguimos deixar com que o funcionário trabalhe em um ambiente totalmente seguro, em um ambiente totalmente que não haja problemas, porque existem locais em que, infelizmente, vai estar muito calor, ou existem locais que, infelizmente, vai ter muita poeira devido ao processo do trabalho, mas o que é importante? Tentar de maneira qualitativa ou de maneira quantitativa melhorar este ambiente, tentar fazer com que este ambiente fique o mais propício possível para que o funcionário, o colaborador não sofra nenhum tipo de dano, tanto como o meio ambiente. Temos que nos preocupar, às vezes precisamos utilizar um número excessivo de água, então deveria se pensar como pode se reciclar essa água para usar, como pode obter essa água, armazenar de uma maneira diferente para que possa ser utilizada. Então tentar minimizar os riscos em locais que os riscos existem e não tem como tirá-los. Uma outra prevenção é projetar ou recomendar medidas de prevenção e controle de risco, eficientes e econômicas, e integrá-las a programas bem gerenciados e sustentáveis. Aqui também é importante, eficientes e econômicos. Não adianta ter a empresa, não adianta o dono da empresa ter uma ideia mirabolante, mas que isso não tem eficiência financeira, porque aí será algo que não poderá ser aplicado. Não tem como também a empresa tentar gastar muito dinheiro com isso, porque a empresa não irá sobreviver. Identificar os agentes que podem ter impacto sobre o meio ambiente e contribuir para a proteção ambiental. Então, esta prevenção, esta identificação daquilo que pode prejudicar o meio ambiente. É importante saber anteriormente e já criar, através de estudos, através de saberes anteriores, tentar criar uma maneira de fazer essa proteção ambiental e, a partir daí, não prejudicar o meio ambiente de uma maneira tão agressiva. Vamos continuar. Realizar a prevenção primária de riscos. Quando fala realização primária de riscos, são aquilo que vem antes, aquilo que já dá para, logo de início, você tentar arrumar, como, por exemplo, tecnologias limpas, substituição de materiais tóxicos, prática de trabalho segura. Hoje em dia nós temos como fazer isso, nós temos como alterar esse tipo de coisa. A tecnologia, ela hoje consegue se tornar mais limpa. Já existem diversos materiais hoje em dia no mercado que fazem com que a tecnologia fique mais limpa. Já existem diversos produtos no mercado que também são menos químicos e podem ser utilizados. E as práticas de trabalho. Devido ao longo dos anos, muitos acidentes foram acontecendo e, por incrível que pareça,
Com os acidentes, dá para que você tenha uma ideia do que não pode ser feito, dá para você ter uma ideia daquilo que ocorreu o acidente e como que a gente pode fazer para prevenir. Então hoje, as boas práticas de trabalho faz com que o funcionário fique mais seguro. E isso, ao longo do tempo, foi se conseguindo, né, devido aos acidentes que foram acontecendo. E o importantíssimo, incentivar a participação dos trabalhadores. Não pode ser só uma norma, não pode ser só uma regra que venha de cima para baixo e faz com que o trabalhador tenha que cumprir aquilo. Não, é importante que o trabalhador participe, é importante que o trabalhador dê ideias, é importante que o trabalhador saiba o que está acontecendo, saiba que tudo que está sendo feito é para a saúde dele. É importante que um trabalhador ajude o outro trabalhador. Isso é muito importante, esse incentivo e essa participação. Lá na sua apostila, você vai poder conhecer os tipos de exame médico e suas aplicações. Existem uma série de exames médicos, né? Antes de você entrar na empresa, durante, aquele exame médico que acontece de tempos em tempos, depois um exame quando você sai. Lá na sua apostila você vai poder ver um pouquinho mais cada um deles. Bom, no Saiba Mais, deixamos aqui para vocês as normas regulamentadoras. Nós passamos duas normas para vocês, se lembram? É a norma NR07 e a norma NR09, que são as duas normas que tratam estes assuntos que nós falamos aqui, que é na segurança do trabalho e que é na gestão ambiental, né, na parte de proteção ambiental. Nessas normas regulamentadoras você poderá ver um pouco mais detalhado aquilo que foi falado aqui em sala de aula. Chegamos ao final de mais uma videoaula no Instituto Monitor sobre segurança no trabalho. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.